agora vamos falar de um tema muito diferente. Vamos saber e conhecer um novo projeto desenvolvido por alunos do mestrado da FEUP e que se dirige a empresas com projetos e com aplicações informáticas inovadoras e que são feitas à medida de cada empresa. Empresas conhecidas de todos nós. Para nos falar deste tema, contamos em estúdio com o professor João Pascoal Faria, do Departamento de Engenharia Informática da FEUP, e Inês Coimbra Morgado, aluna do mestrado integrado em Engenharia Informática da FEUP. Bem-vindos ao Porto Alegre. Confesso que quando falamos assim em engenharia e aplicações de informática, isto parece assim tudo muito específico, mas seria interessante darmos uma visão muito realística e prática a todos aqueles telespectadores que nos estão a ver. Professor, como é que nós podemos apresentar este projeto desta forma? Ok. Portanto, antes de mais, boa tarde e obrigado pela oportunidade de nós apresentarmos o que de bom estamos a fazer. Exatamente. Portanto, o projeto que estamos a falar aqui com empresas que são conhecidas insere-se numa disciplina que agora chama-se Unidade Curricular do 4º ano do mestrado integrado em Engenharia Informática. Portanto, é um mestrado de 5 anos. É realizado no 2º semestre do 4º ano e culmina uma série de laboratórios. Mestrado de 5 anos? Mestrado de 5 anos, portanto, sim. Não, mestrado integrado. Portanto, integrado, pronto. Digamos, no processo de adaptação para Bolonha, a FEUP em geral optou por mestrados integrados. Portanto, os alunos, quando entram no 1º ano, podem X anos de licenciatura, mas depois é corrido até... Têm direito a seguir não percebi que era integrado. Portanto, é um mestrado integrado de 5 anos. Portanto, esta unidade curricular, que é assim que se chama agora, portanto, esta unidade curricular, chamada Laboratório de Gestão de Projetos, o objetivo é realmente os alunos realizarem projetos e aqui é muito importante, e já temos isso já há alguns anos, o que nós temos procurado são projetos reais, portanto com empresas reais do mercado, porque isso é fundamental mesmo de acordo com os objetivos da disciplina. E, portanto, sendo gestão de projetos... Há cada vez um esforço maior por parte das faculdades que seja assim, não é? A aplicação a empresas reais, a casos reais, é importante. Digamos que aqui estamos a falar de empresas que são conhecidas, não são só do meio informático, portanto temos aqui clientes Microsoft, temos a PT Inovação, mas também temos da área da banca, o Banco BPI também é um dos clientes, e de outras áreas, portanto a FASEC, são empresas conhecidas, portanto não são só empresas tecnológicas que são clientes disto. Agora, realmente, o que tem acontecido, nós temos melhorado ao longo dos anos e tem aumentado o envolvimento de empresas. Isso achamos que é muito importante e é fundamental, por um lado, pela aproximação, que é fundamental entre a universidade e as empresas, claro. mesmo ao nível dos alunos, porque agora de estudantes, agora não se diz estudantes, porque temos, eu estou no quarto, se diz alunos. Agora já não, diz estudantes. Ai meu Deus, é cada termo mais recente, eu tenho que me atualizar. Muito bem. Esta aproximação, portanto, é importante porque eles estão no 4º ano, de seguida, no 5º ano, vão fazer a dissertação, que começa no 1º semestre, portanto, depois de fazerem esta unidade curricular, têm a dissertação e, portanto, é uma oportunidade de conhecimento mútuo entre as empresas e estudantes. Portanto, eles aqui fazem um projeto em grupo, são, portanto, trabalhos de cerca de 8 alunos. Pronto, este envolvimento das empresas é importante por causa desta aproximação entre o estudante e as empresas, portanto, é benéfico para os dois lados. As empresas também ficam a conhecer melhor os estudantes. Também de toda a comunidade académica, a aproximação em relação às empresas, mesmo perceber quais são as necessidades que têm para permitir melhorar os currícula e também as empresas perceber o que se faz nas universidades e portanto, isso pode potenciar depois outras colaborações. Exatamente, portanto, mas seria interessante ouvir na primeira pessoa qual o interesse e o impacto que tem para um aluno, um estudante, estas aplicações para empresas reais, conhecidas, então para alunos da FEUP, com certeza que é um grande prazer trabalhar para empresas que são de grande nome no mercado. Sim, com certeza. Isso é sempre uma experiência completamente nova. Tudo em relação ao que nós temos feito não tem nada a ver com as outras cadeiras do unidades curriculares. do resto do curso, que nós temos sempre os professores como clientes, assim. Então, ter uma experiência nova em que temos mesmo que lidar com o cliente, aprender a lidar, porque é completamente diferente, e estarmos mais próximos do meio empresarial, em que vamos trabalhar, em princípio, no futuro, é uma experiência sempre muito nova e muito interessante, realmente. Deve ser gratificante também, aposto que sim. Falando então destas aplicações, porque comecei por dizer que são aplicações informáticas feitas à medida de cada cliente, vão ajudar como o dia-a-dia destas empresas? Talvez seja melhor, portanto, eu posso exemplificar algumas. Por exemplo,
temos, por exemplo, para uma das empresas clientes, uma empresa que trabalha em inovação tecnológica, tiveram a desenvolver uma aplicação que ajuda ao diagnóstico e prognóstico de cancro da pele. Portanto, a ideia é ajudar os clínicos, portanto, com algumas funções interessantes de análise automática do histórico, comparação de imagens de historial para detectar evoluções. E que facilita muito o dia-a-dia de... Sim, e que é uma ajuda importante, portanto, sem substituir o clínico, mas que o ajuda, portanto, a alertar para pontos que merecem mais atenção. Também com outros aspectos interessantes, mais tecnológicos, de visualização tridimensional, portanto, dos problemas que possam existir na pele. Parece muito complicado. O médico pode colocá-los, portanto, ao longo da história do doente, pode colocá-los sobre a pele e depois ver a evolução da imagem tridimensional. Isso é importante para os clínicos para perceberem qual é a dimensão. Eu acredito que etc. sim, deve ser uma grande ajuda, mas parece muito complicado. Isto não foi fácil de desenvolver, demorou quanto tempo? Não, este aqui, o projeto que o professor falou agora não foi o projeto em que eu estive envolvida, foi o projeto de outro grupo, mas tanto a cadeira demorou cerca de 3 meses, mais ou menos 3 ou 4 meses que durou, sendo que a fase de implementação durou cerca de 2 meses, mais ou menos. Por isso nós temos que fazer alguma documentação antes, claro, mesmo para a própria cadeira, mesmo para os próprios clientes, mas em termos de realmente fazer a aplicação foram cerca de 2 meses. Muito bem, já percebemos que tem sido bastante prazeroso para o lado da FEUP e para as empresas que veem agora a possibilidade de terem um trabalho muito mais fácil e menos trabalho até no seu dia-a-dia. Como é que elas viram estas soluções feitas à medida delas? Pronto, para as empresas, muitas vezes, e até é interessante que sejam projetos abertos, portanto, seja, interessa-nos projetos que os alunos possam demonstrar a sua criatividade e até empreendedorismo. E, portanto, muitas vezes, uma das vantagens que as empresas têm, portanto, muitos dos resultados aqui tipicamente têm continuidade depois, portanto, são projetos feitos em pouco tempo, mas com um número significativo de estudantes, portanto, equipas de 8, mas muitos desses projetos depois têm continuidade nas empresas. Portanto, não terminam quando o semestre acaba. E, aliás, esse aspecto é muito importante, até para a motivação dos estudantes. Nós queremos desenvolver competências de gestão de projeto e trabalho em equipa. E um fator fundamental para ter uma equipa motivada é ter um projeto importante e ambicioso. Claro. E quando os clientes são internos, as pessoas já sabem que isto é um trabalho para deitar fora, portanto não se ainda estão motivados. E neste caso não é. Neste caso, portanto, depois vê-se nos resultados finais que são muito interessantes para as empresas. Também, muitas vezes as empresas estão ocupadas, digamos, têm os seus colaboradores ocupados no dia-a-dia, portanto, claro, nas operações normais ou de manutenção. E não têm tempo, muitas vezes, para desenvolver esses projetos. Isto é uma oportunidade de colocarem desafios, explorar novas soluções, novas tecnologias, portanto, que depois eles podem depois dar continuidade. Muito bem, deixo-vos aqui os parabéns, tenho a certeza que este projeto vai dar que falar e continuem com o ótimo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Vamos agora falar